Queridos irmãos, saúde e paz. Hoje, 2 de dezembro, já estamos no último mês do ano. Como passou rápido! Será que passou? Às vezes parece que sim, às vezes parece que não. Com esse evento, da pandemia, contar o tempo para nós tem sido um grande desafio, de todas as formas. Mas vamos seguindo com fé. Chegamos no último mês do ano, dezembro, pensamos em Natal, nascimento de Jesus, também de festas, mas não sabemos se vai dar para reunir a família toda. Enfim, independente das expectativas, o que importa é que estamos servindo a Jesus. Nesse momento que gravo este culto, ainda na parte da manhã de quarta-feira, Deus está nos dando um novo dia. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. E que nesse momento que você está assistindo, participando deste culto, você esteja bem com a sua família. Louvamos ao Senhor cantando Vem, esta é a hora da adoração. Adore ao Senhor nesse período, ouça a mensagem, preste atenção no texto bíblico e juntos, todos os dias, vamos caminhando com fé. Amém? Convido você a ler a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 145, versículos de 1 a 3. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Amém. Pois é, nosso Deus é grande. Precisamos louvar para sempre. Somos chamados por Ele para esse louvor eterno. Um Deus que não se pode medir as suas bênçãos, as suas obras. Um Deus extraordinário, que é dono do sol, que nos ilumina e aquece no dia de hoje, mesmo estando um pouco nublado. Mas é o mesmo Deus que é dono do coronavírus. É o mesmo Deus que tem o controle absoluto nas suas mãos. Como é bom saber, irmãos, que os servos de Deus em todas as gerações adoraram ao Senhor em todo o tempo, independente das circunstâncias, independente de qualquer situação. Mais do que nunca, nesse período que estamos vivendo, temos falado sobre isso. Diante do desafio que temos de viver com gratidão, convido você a louvar o Senhor cantando um hino que normalmente nesse período a gente canta de Natal ou de dezembro, o número 60 da HCC, que fala sobre gratos hinos entoai. Faça isso com alegria. O que você tem para agradecer hoje? Se você tiver que desligar o vídeo, pare um pouquinho, vá agradecer o Senhor. Nós temos sempre muito mais do que agradecer do que pedir. Então agradece o Senhor louvando. Logo depois desse louvor você vai ouvir o pastor Alex, que vai nos trazer uma reflexão baseado em Jeremias capítulo 29. Ok? Daqui a pouquinho eu volto.
Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. É um prazer estar aqui com você, ou estar aí com você nesse momento, mesmo você estando no seu celular, ou estando me assistindo pelo computador ou por uma TV. Bem, a mensagem, sem mais delongas, né? A mensagem que eu gostaria de falar com os irmãos, o texto que eu gostaria de refletir com os irmãos, é um texto muito conhecido. É um texto que fala sobre um momento muito difícil ao povo.
É um texto que fala sobre consolação da parte de Deus. É um texto que fala sobre o poder de Deus. Nós vamos estar lendo e, na verdade, nós vamos estar conversando sobre a carta de Deus aos exilados, que se encontra em Jeremias 29. Eu não vou estar fazendo a leitura do texto completo, somente de alguns trechos, e todos os trechos que eu for estar lendo, eles vão estar sendo projetados na tela para você, então você pode me acompanhar enquanto escuta minha voz, pois é um texto muito conhecido. Então, para começarmos, eu gostaria de entender, ou na verdade de explicar aos irmãos, um pouco da situação que nós vemos na carta de Deus aos exilados. Por que aquelas pessoas estavam exiladas? Onde aquelas pessoas estavam? Babilônia, um grande império que estava se formando naquele momento histórico específico, conquista Israel, e na verdade quando falamos de Israel aqui, estamos falando realmente somente do Reino do Sul, somente das duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Nós estamos falando sobre o mesmo povo que é o povo de Daniel, estamos falando sobre a mesma passagem, sobre o mesmo momento histórico. E esse momento específico, ele acontece por conta da forma de ação da Babilônia, a forma de ação de conquista da Babilônia. Diferente de seus antecessores persas e assírios, a Babilônia não tinha o costume de simplesmente destruir a cidade, matar todos aqueles que estavam ali e destruir completamente o povo conquistado. A Babilônia, na verdade, fazia reféns. A Babilônia, na verdade, trabalhava com um processo de opressão e de importação de pessoas. A Babilônia fazia uma seleção daqueles que eram melhores dentro do povo conquistado, sua nobreza, artesãos, pessoas que trabalhavam com qualquer tipo de coisa que fosse útil à Babilônia, e os levava cativos para a cidade da Babilônia, para que dessa forma eles produzissem e crescessem a cidade, que a cidade da Babilônia viesse a prosperar. E talvez possa parecer melhor do que a ação dos assírios e dos persas, porém quando falamos sobre a nossa nação, quando falamos sobre a nossa casa, estamos falando de escravidão. A escravidão diferente daquela que nós conhecemos e entendemos nos nossos momentos atuais, ou em alguns anos atrás do nosso momento atual, mas ainda assim uma escravidão, ainda assim um exílio, ainda assim um momento de cativeiro. E Deus manda essa carta escrita por Jeremias ao povo que se encontrava na Babilônia. E o primeiro ponto que eu queria trazer aqui sobre essa carta, meus irmãos, ele vai se encontrar no versículo 4, porque a primeira mensagem que Deus está dando ao seu povo através daquela carta é que ele não está morto. Deus não está morto. O versículo 4, que vai estar sendo projetado na sua tela, diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. É muito interessante entendermos e compreendermos o momento cultural e a ideia cultural que se existia naquela época. Quando o povo vai ao exílio, o povo acredita que Deus estava morto. Mas por que isso se dá? Porque quando dois povos entravam em conflito, na verdade, não era uma guerra entre homens, e sim uma guerra santa, uma guerra entre deuses que aconteciam. Era assim que era acreditado naquele momento histórico, onde o confronto entre Israel e a Babilônia era um confronto entre Deus e os deuses da Babilônia. E a partir do momento que aqueles homens e mulheres são deportados à Babilônia, eles acreditavam que Deus havia morrido, pois os deuses da Babilônia haviam vencido aquela guerra. E quando o profeta escreve que aquela mensagem, aquela carta vem do Senhor dos Exércitos, Deus está expressando o seu poder, está expressando que naquele lugar eles estavam por conta da sua vontade, pois ele era Senhor tanto do exército babilônico quanto do exército de Israel. E havia sido uma escolha dele que a Babilônia viesse a prevalecer naquela batalha. É interessante pensarmos que Deus age e cumpre essas palavras e tem essa mesma ação em outros momentos das Escrituras. Podemos ver, por exemplo, ou entender melhor essa analogia, né, esse pensamento que existia culturalmente, quando olhamos para Moisés no Egito, quando ele fere o rio Nilo. Pois afinal de contas os egípcios possuíam muitos deuses, e um povo que vivia no meio do deserto e era cercado, na verdade tinha no meio de sua cidade principal um rio que passava e trazia vida à cidade. Esse rio era considerado como um rei. E no momento que Moisés fere o rio e as águas do rio se tornam sangue,
Deus está provando que não existe Deus naquele rio, e que Ele é Senhor de todas as coisas, e que Ele está acima de qualquer Deus criado por mãos humanas. E nesse momento nós podemos compreender que quando Deus fala que Ele é o Senhor dos exércitos, é Ele quem comanda todas as coisas, e é Ele que escolheu que Israel se tornasse exilado em Babilônia, que Israel fosse cativo à Babilônia, e que Ele ainda teria orientações a Israel naquele momento que eles estariam esperando na Babilônia. Nós vamos estar falando sobre o período que eles vão estar esperando agora, ou o que fazer enquanto esperamos. O texto do verso 5 ao verso 7 vai estar dizendo o seguinte: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Não existe a menor lógica na ação ou no conselho de Deus quando falamos sobre humanidade, pois afinal de contas aquele povo estava exilado, aquele povo estava cativo, num lugar que, como eu disse, era diferente, diferente das ações dos assírios e persas, pois afinal de contas eles não haviam sido mortos, eles estavam vivos, mas eles estavam fora de casa, ali não era o seu lar, o templo do Senhor havia sido destruído, Israel estava destruída. Se fizermos uma analogia, se pensarmos no momento que vivemos hoje, quantos de nós estamos presos em casa dessa vez? Quantos de nós não podemos ir trabalhar? Quantos de nós não podemos sair de nossas casas por conta de risco? Ou quantos de nós estamos presos hoje em um leito de hospital ou algo do gênero? Quantos de nós estamos presos e cativos em algum lugar? E enquanto de nós estamos esperando ou vivemos um momento de espera? E o questionamento aqui, e o texto é muito claro, que é a fala de Deus, o que devemos fazer enquanto esperamos, o que devemos fazer enquanto estamos nessa quarentena. Entendam que o meu pensamento e a minha mensagem para os irmãos aqui nesse momento não é perguntando quantos livros os irmãos já leram nessa quarentena, quantos filmes, quantas séries, quantos trabalhos os irmãos já entregaram. Eu estou falando de algo maior, eu estou falando de relação. A fala de Deus ao povo trata de relação direta. Deus fala que o povo deveria se estabelecer na Babilônia. Deus fala que o povo deveria se relacionar entre eles dentro da Babilônia. Deus fala que o povo deveria cuidar da cidade da Babilônia, pois eles estariam ali durante algum período. E esse período nós vamos falar um pouquinho mais à frente. A fala que eu tenho aos irmãos hoje, e o desafio que eu trago a você também, é o que você tem feito nas suas relações durante esse período. Você tem atrelado essas relações, você tem fortalecido essas relações, você tem agregado essas relações que você tem com os seus familiares, com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Elas têm sido bênção, você tem feito com que elas se tornem bênção, ou você tem simplesmente deixado o tempo passar enquanto senta e espera todo esse momento que vivemos. E aí agora falamos sobre esse tempo, falamos sobre 70 longos anos. Olha o que vai dizer o texto 10. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu os cumprirei, e a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta a este lugar. Nós entendemos e sabemos que o exílio é resultado da ação do povo. O exílio babilônico já havia sido profetizado não só pelo próprio Jeremias, mas por outros profetas muito antes dele. A ação de Deus para com o povo sempre foi de misericórdia. Deus sempre buscou sustentar Israel, Deus sempre buscou estender a mão a Israel. Porém, Israel não entendia e não compreendia o que estava acontecendo e acaba tendo como resultado o exílio. Eu me recordo de uma história que eu acredito que seja muito importante para a nossa reflexão. Ela fala sobre uma mãe e um filho. E essa mãe, infelizmente, sofria de muitas necessidades e tinha muito pouca condição. E um dia, aquela mãe e aquele filho caminhavam por uma floresta. E aquela mãe visualiza, no meio daquela floresta, uma caverna que tinha dentro dela um brilho dourado, um brilho diferente. E ela decide entrar naquela caverna junto ao seu filho.
E quando aquela mãe e aquele menino entram naquela caverna, ela encontra um tesouro gigantesco. E ela fica extasiada com todo aquele tesouro, com toda aquela riqueza, pois afinal de contas, com tudo aquilo ela poderia dar uma condição melhor ao seu filho, ela poderia ajudar o seu filho. E no momento que ela pega a primeira moeda, ela escuta uma voz de dentro da caverna que diz o seguinte: você tem um período de tempo para tirar tudo aquilo que você quiser desse tesouro. Porém, tenha cuidado e não esqueça o principal. E aquela mulher, com todas as forças e com toda a velocidade, começa a juntar aquele tesouro e começa a tirar aquele tesouro daquela caverna. E o tempo vai passando e todo momento a voz diz àquela mulher: tome cuidado e não esqueça o principal, pois quando aquele tempo chegasse ao fim, a caverna se fecharia para sempre. E aquela mulher continua, e finalmente o tempo, quando estava se esgotando, ela consegue sair de dentro da caverna. E quando ela contempla todo aquele tesouro, ela percebe que faltava alguma coisa. Aquela mulher esquece seu filho dentro da caverna. A analogia que eu quero fazer com essa história é que Israel não entendia que o principal era a presença de Deus. Israel perdeu a oportunidade, ou na verdade esqueceu o principal, a sua relação com Deus. Israel não compreendia que todas as ações e toda a prosperidade do povo sempre iria depender da ação de Deus sobre a vida deles. E a minha fala hoje para nós é: será que nós estamos esquecendo o principal? Será que nós estamos esquecendo aquilo que é o principal para as nossas vidas? Pois, afinal de contas, enquanto esperamos a nossa relação principal e a relação com Deus, será que temos cultivado a nossa relação com Deus nesse período de espera? Será que temos cultivado a nossa relação com o próximo nesse período de espera? Será que temos esquecido do principal? E agora, já para fechar, nós podemos entender na carta de Jeremias aos exilados que, por mais que todas as coisas tivessem acontecido, por mais que o povo estivesse exilado na Babilônia, porém, Deus sempre vai estar trabalhando. Olha o que diz o verso 11 até o verso 14. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei sendo encontrado por vocês, declara o Senhor. E eu estarei de volta e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares, para onde os dispersarei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. A mensagem principal da carta aos exilados se encontra aqui nesse texto, irmãos. Deus está dizendo que, independente daquilo que havia acontecido, independente de Israel ter esquecido o principal, independente da Babilônia ter vencido Israel, mesmo ali na Babilônia, ele continuaria cuidando do povo, pois ele é o Senhor, pois ele é Senhor sobre todas as coisas. E ele cuida de nós, ele decide cuidar de nós, e somente ele sabe os planos que ele tem para cada um de nós. Então, a minha fala para você hoje é: não se preocupe, Deus tem cuidado de você, assim como ele cuida de mim e cuida de todos nós. Existe uma canção que eu gostaria que você procurasse para trazer a sua reflexão. É uma canção antiga, porém ela já foi regravada em algumas versões. E ela fala muito sobre isso, que é uma canção chamada O Teu Trabalho é Descansar em Mim. No refrão é a fala de Deus, que para a minha vida e para a sua vida, que diz que é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Então que nós possamos descansar no Senhor, pois mesmo na Babilônia, Ele cuida de nós. Que o Senhor nos abençoe. Que bom, irmãos, ouvirmos a palavra do Senhor. Que bom, irmãos, louvarmos ao Senhor e saber que Deus cuida de nós em todos os lugares e em todos os ciclos da vida.
Então, quando nós pensamos que Deus cuida de nós, mesmo que estejamos em exílio, e para muitos a pandemia pode ser uma forma de exílio que estamos vivendo, parece que sim, né? Porque fica em casa, a gente tem que ficar em isolamento, o coronavírus é um vírus, ele então contagia as pessoas no ar, no relacionamento. Mas independente disso, Deus está conosco. Deus estava com o povo quando foi para o cativeiro e lá ficou 70 anos. Deus deu ordem para o povo que seguisse em frente. E nós que pertencemos a esse mesmo povo, mas agora como igreja, nada nem ninguém nos para. E o único cativeiro que verdadeiramente nos aprisionava era o pecado. Mas por Cristo Jesus na cruz do Calvário, e que nesse mês nós lembramos do nascimento de Jesus, nós estamos livres de qualquer cativeiro. Mas se tem alguma coisa, meu irmão, minha irmã, que nesta noite, nesse dia, está te aprisionando, hoje é o momento de você se libertar a partir de tudo que você está ouvindo e ainda vai ouvir. Amém? Somos chamados pelo Senhor para descansarmos nele, para não ficarmos perdendo tempo com aquilo que só Ele pode resolver. Nesse momento, então, a gente vai adorar o Senhor cantando um clássico também, que você vai gostar, uma música que diz assim: não tenhas sobre ti, não tenhas sobre ti. Não é assim que começa? Então, adore ao Senhor aí, é muito bom adorar o Senhor. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É isso aí, queridos irmãos. Temos esperança em Cristo Jesus sempre. Somos chamados a confiar nele sempre, darmos passos de fé. E se não for assim, nós não pertencemos ao Senhor. Nós não somos discípulos de Cristo. Precisamos em todo tempo, queridos irmãos, mantermos firmes o nosso olhar na cruz do Calvário, que aponta para o céu, que aponta para a eternidade. Amém? Algumas informações, como sempre dou, para que a gente vá seguindo a semana. Se você pretende estar na igreja domingo, ligue para a igreja,
para a secretaria, você precisa agendar para nos ajudar no protocolo sanitário na igreja. Se você tem alguma doação, dízimo, oferta para querer entregar na igreja, Catiene e Marcos Vinícius estão lá terças, quintas e sábados, das 10 às 5. Então, se você precisa de alguma coisa, entre em contato com o nosso irmão diácono Oséias, que coordena a diaconia. Estamos ajudando todos que nos procuram dentro das nossas condições, como a Igreja do Senhor Jesus ali em Cascadura. Irmãos, terminou o período de eleições, graças a Deus. Precisamos continuar orando pelas autoridades, pelo novo prefeito que assume em janeiro, rogando ao Senhor que a nossa cidade possa seguir melhorando a cada dia. É a nossa missão também, e pelo Brasil de um modo geral, por causa do coronavírus, que tem matado muita gente, já são 175 mil pessoas, se eu não me engano, 6 milhões e meio foram infectados, afetou a economia sem dúvida, e nesse momento peço aos irmãos que continuem orando pelos trabalhadores, pelos empreendedores, empresários, por irmãos de nossa igreja que são autônomos, que têm empresas, que são empreendedores, que são profissionais liberais. Talvez a pandemia, meu irmão, minha irmã, não tenha afetado você em nada financeiramente. Então você precisa continuar ajudando a quem foi afetado. Talvez, meu irmão, minha irmã, você tenha sido muito afetado, perdeu seu emprego, o seu negócio diminuiu a renda. Continue firme e vamos nos ajudando uns aos outros, orando sempre ao Senhor. Temos orado pelos enlutados desse país, temos orado, irmãos, pelos profissionais da saúde, estamos aí vendo o movimento, irmãos, da vacina, parece que na Europa já começa agora em dezembro, tem uma perspectiva de chegar no Brasil talvez em fevereiro, existe um movimento todo já de compras de seringas, de agulhas. O governo está trabalhando para que o Plano Nacional de Imunização funcione e o primeiro semestre de 2021 nós consigamos imunizar 210 milhões de pessoas. Ore por isso, porque nós fazemos parte dessa estatística e estamos aí vivendo e sobrevivendo. Orando uns pelos outros irmãos, o Kim continua no seu tratamento, num grande desafio, ele é um milagre do Senhor. Na segunda-feira estive com ele lá no INCA, ele está caminhando, ele está fazendo tratamento, Romero está lá firme e forte, continue orando pelo Romero e pela Sandra. Outros irmãos que estão na luta contra o câncer, fizeram cirurgia, famílias que pegaram Covid, enfim, a oração não está presa a lugar nenhum, não é verdade? Fiquemos firmes e fortes nesse propósito. E agora a gente termina o culto ouvindo o Jefferson Paiva cantando Situações. Um grande abraço, fique na paz. Se Deus permitir, nos encontraremos na escola sabática e no domingo às 10 horas. Fique na paz. Situações dessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Oh não, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E
Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue junto a mim.